Capítulo 8. Descobrindo nossas diferentes necessidades emocionais. Homens e mulheres geralmente não estão conscientes de que têm necessidades emocionais diferentes. Como resultado, eles não sabem instintivamente como se apoiarem uns aos outros. Os homens dão, tipicamente, num relacionamento, o que os homens querem, enquanto as mulheres dão o que as mulheres querem. Cada um admite erroneamente que o outro tem as mesmas necessidades e desejos. Como resultado, ambos acabam insatisfeitos e ressentidos. Tanto homem quanto mulheres sentem que dão, mas não recebem de volta. Eles sentem que seu amor não é reconhecido nem apreciado. A verdade é que ambos estão dando amor, mas não da maneira desejada. Por exemplo, uma mulher pensa que está sendo amável quando faz um monte de perguntas carinhosas ou expressa sua preocupação. Como já discutimos antes, isso pode ser bastante irritante para um homem. Ele pode começar a se sentir controlado e querer espaço. Ela fica confusa porque, se lhe fosse oferecido esse tipo de apoio, ela apreciaria. Seus esforços para ser amável são, na melhor das hipóteses, ignorados e, na pior, irritantes. Da mesma forma, os homens pensam que estão sendo amáveis, mas a maneira que eles expressam seu amor pode fazer uma mulher se sentir menosprezada e desamparada. Por exemplo, quando uma mulher fica aborrecida, ele pensa que a está amando e ajudando ao fazer comentários que minimizem a importância dos problemas dela. Ele pode dizer, não se preocupe, não é nada tão importante assim. Ou pode ignorá-la completamente, supondo que está lhe dando bastante espaço, para que se acalme e ela possa entrar na sua caverna. O que ele pensa que é apoio faz com que ela se sinta minimizada, desamada e ignorada. Como já discutimos, quando uma mulher está aborrecida, ela precisa ser ouvida e compreendida. Sem esse insight das diferentes necessidades masculinas e femininas, um homem não entende por que suas tentativas de ajudar fracassam. Os 12 tipos de amor. A maioria das nossas complexas necessidades emocionais podem ser resumidas como necessidade de amor. Homens e mulheres têm, cada um, 6 necessidades únicas de amor, que são todas igualmente importantes. Os homens precisam principalmente de confiança, aceitação, apreço, admiração, aprovação e encorajamento. As mulheres precisam principalmente de carinho, compreensão, respeito, devoção, validação e reafirmação. A enorme tarefa de descobrir o que nosso parceiro precisa fica grandemente simplificada através do entendimento desses 12 diferentes tipos de amor. Ao rever essa lista, você pode ver facilmente por que seu parceiro ou sua parceira pode não se sentir amado ou amada. E mais importante, essa lista pode lhe dar uma orientação para melhorar seus relacionamentos com o sexo oposto quando você não sabe mais o que fazer. Necessidades amorosas primordiais de homens e mulheres. Aqui estão os tipos diferentes de amor, listados lado a lado. Mulheres precisam receber 1. Carinho. 2. Compreensão. 3. Respeito. 4. Devoção. 5. Validação. 6. Reafirmação. Homens precisam receber 1. Confiança. 2. Aceitação. 3. Apreço. 4. Admiração. 5. Aprovação. 6. Encorajamento. Entendendo suas necessidades primordiais. Certamente, qualquer homem e mulher precisa, em última análise, de todos os 12 tipos de amor. Reconhecer os 6 tipos de amor primordialmente necessários por mulheres não implica que o homem não precise desses tipos de amor. Os homens também precisam de carinho, compreensão, respeito, devoção, validação e reafirmação. O que quero dizer com necessidades primordiais é que satisfazer uma necessidade primordial
é necessário antes que alguém esteja apto a receber e apreciar totalmente os outros tipos de amor. Satisfazer uma necessidade primordial é necessário antes que alguém esteja apto a receber e apreciar totalmente os outros tipos de amor. Um homem fica totalmente receptivo aos 6 tipos de amor primordialmente necessários por mulheres: carinho, compreensão, respeito, devoção, validação e reafirmação, quando suas próprias necessidades primordiais são satisfeitas primeiro. Do mesmo modo, uma mulher precisa de confiança, aceitação, apreço, admiração, aprovação e encorajamento. Mas antes de ela poder verdadeiramente avaliar e apreciar esses tipos de amor, suas necessidades primordiais têm que ser satisfeitas primeiro. Entender os tipos de amor primordiais de que seu parceiro ou sua parceira precisa é um poderoso segredo para melhorar os relacionamentos na Terra. Lembrar que os homens são de Marte vai ajudá-lo ou ajudá-la a se lembrar e aceitar que os homens têm necessidades amorosas primordiais diferentes. É fácil para uma mulher dar aquilo de que ela precisa e esquecer que seu marciano favorito pode precisar de alguma coisa a mais. Do mesmo modo, os homens tendem a se concentrar nas suas necessidades, perdendo contato com o fato de que o tipo de amor de que eles precisam nem sempre é de grande auxílio para sua venusiana favorita. O aspecto mais poderoso e prático dessa nova compreensão do amor é que esses tipos diferentes são recíprocos. Por exemplo, quando o marciano expressa seu carinho e compreensão, uma venusiana automaticamente começa a retribuir, devolvendo-lhe a confiança e a aceitação de que ele precisa primordialmente. A mesma coisa acontece quando uma venusiana expressar sua confiança. Um marciano automaticamente vai começar a retribuir com o carinho de que ela precisa. Nas 6 sessões seguintes, nós vamos definir os 12 tipos de amor em termos práticos e revelar sua natureza recíproca. 1. Ela precisa de carinho e ele precisa de confiança. Quando um homem mostra interesse pelos sentimentos de uma mulher e preocupação sincera com seu bem-estar, ela se sente amada e amparada. Quando faz com que ela se sinta especial dessa maneira carinhosa, ele obtém êxito em satisfazer a primeira necessidade primordial dela. Naturalmente, ela começa a confiar mais nele. Ao confiar, torna-se mais aberta e receptiva. Quando a atitude de uma mulher está aberta e receptiva em relação ao homem, ele sente que ela confia nele. Confiar no homem é acreditar que ele esteja dando o melhor de si e que queira o melhor para sua parceira. Quando as reações de uma mulher revelam uma crença positiva nas habilidades e intenções do seu homem, a primeira necessidade primordial dele é satisfeita. Automaticamente, ele fica mais carinhoso e atento aos sentimentos e necessidades dela. 2. Ela precisa de compreensão e ele precisa de aceitação. Quando um homem ouve sem julgar, mas com empatia e interesse, uma mulher que expressa seus sentimentos, ela se sente ouvida e compreendida. Uma atitude compreensiva não presume que já se conheçam os pensamentos ou sentimentos de uma pessoa. Ao contrário, junta significados do que é ouvido e faz um movimento no sentido de validar o que está sendo comunicado. Quanto mais a necessidade de uma mulher de ser ouvida e compreendida é satisfeita, mais fácil é para ela dar ao seu homem a aceitação de que ele precisa. Quando uma mulher, amavelmente, acolhe um homem sem tentar mudá-lo, ele se sente aceito. Uma atitude de aceitação não rejeita, mas reafirma que ele está sendo favoravelmente recebido. Não quer dizer que a mulher acredite que ele seja perfeito, mas indica que ela não está tentando mudá-lo, que ela confia nele para fazer seus próprios progressos. Quando o homem se sente aceito, fica muito mais fácil para ele ouvi-la e dar-lhe a compreensão de que ela precisa e merece.
3. Ela precisa de respeito e ele precisa de apreço. Quando o homem responde a uma mulher de uma maneira que reconheça e priorize os direitos, desejos e necessidades dela, ela se sente respeitada. Quando o comportamento dele leva em consideração os pensamentos e sentimentos dela, ela com certeza se sente respeitada. Expressões físicas e concretas de respeito, como flores e lembrar-se de aniversários, são essenciais para satisfazer a terceira necessidade primordial de uma mulher. Quando se sente respeitada, fica muito mais fácil para ela dar ao seu homem o apreço que ele merece. Quando uma mulher reconhece que é valorizada e apoiada pelo homem, ele se sente apreciado. Apreço é a reação natural ao apoio. Quando um homem é apreciado, ele sabe que seu esforço não foi desperdiçado e fica assim encorajado a dar mais. Quando um homem é apreciado, ele fica automaticamente habilitado e motivado a respeitar mais sua parceira. 4. Ela precisa de devoção e ele precisa de admiração. Quando um homem dá prioridade às necessidades de uma mulher e orgulhosamente se compromete a apoiá-la e satisfazê-la, sua quarta necessidade de amor é satisfeita. Uma mulher se realiza quando se sente adorada e especial. Um homem satisfaz sua necessidade de ser amada dessa maneira quando ele faz com que os sentimentos e necessidades dela sejam mais importantes do que seus outros interesses, como trabalho, estudo e recreação. Quando uma mulher sente que é a coisa mais importante na vida dele, então, com bastante facilidade, ela o admira. Do mesmo modo que uma mulher precisa sentir a devoção de um homem tem uma necessidade primordial de sentir a admiração de uma mulher. Admirar um homem é observá-lo atentamente com admiração, deleite e prazerosa aprovação. Um homem se sente admirado quando ela fica alegremente espantada com suas características ou talentos únicos, que podem incluir humor, força, persistência, integridade, honestidade, romantismo, amabilidade, amor, compreensão e outras das chamadas virtudes antiquadas. Quando o homem se sente admirado, ele se sente seguro para se devotar à sua mulher e adorá-la. 5. Ela precisa de validação e ele precisa de aprovação. Quando um homem não se opõe ou discute com os sentimentos e vontades de uma mulher, mas, em vez disso, aceita-os como válidos, uma mulher se sente verdadeiramente amada porque sua quinta necessidade primordial é satisfeita. A atitude de validação do homem confirma o direito de uma mulher se sentir do modo como faz. É importante lembrar que se pode validar o ponto de vista dela, mesmo que este seja diferente. Quando o homem aprende como fazer com que uma mulher saiba que ele tem essa atitude de validação, ele se assegura de conseguir a aprovação de que primordialmente precisa. No fundo, todo homem quer ser o herói ou o cavaleiro de armadura reluzente para sua mulher. O sinal de que ele passou no teste é a aprovação dela. A atitude aprovadora de uma mulher reconhece a bondade num homem e expressa satisfação total com ele. Lembre-se, dar aprovação a um homem nem sempre significa concordar com ele. Uma atitude aprovadora reconhece ou procura as boas razões subjacentes ao que ele faz. Quando o homem recebe a aprovação de que precisa, fica mais fácil para ele validar os sentimentos da mulher. 6. Ela precisa de reafirmação e ele precisa de encorajamento. Quando um homem repetidamente demonstra que se importa, entende, respeita, valida e é devotado à sua parceira, a necessidade primordial dela de reafirmação é satisfeita. Uma atitude reafirmadora sinaliza à mulher que ela é amada continuamente. Um homem comumente comete o erro de pensar que, uma vez que tenha satisfeito todas as necessidades amorosas primordiais de uma mulher e que ela se sinta feliz e segura, ela deva saber daí em diante que é amada. Não é esse o caso.
para satisfazer sua sexta necessidade amorosa primordial, ele tem que se lembrar de reafirmá-la repetidamente. Um homem comumente comete o erro de pensar que, uma vez que tenha satisfeito todas as necessidades amorosas primordiais de uma mulher e que ela se sinta feliz e segura, ela deva saber daí em diante que é amada. Da mesma forma, o homem precisa primordialmente ser encorajado por uma mulher. A atitude encorajadora de uma mulher, quando esta expressa confiança nas suas habilidades e no seu caráter, dá esperança e coragem ao homem. Quando a atitude de uma mulher expressa confiança, aceitação, apreço, admiração e aprovação, ela o encoraja a ser tudo o que puder ser. Sentir-se encorajado motiva-o a dar a ela a amável reafirmação de que ela precisa. O melhor de um homem aparece quando suas 6 necessidades amorosas primordiais são satisfeitas. Mas quando uma mulher não sabe o que ele precisa primordialmente e dá um amor carinhoso, em vez de um amor confiante, ela pode inadvertidamente estar sabotando o relacionamento deles. A história a seguir exemplifica esse ponto. O cavalheiro de armadura reluzente. No fundo de cada homem há um herói ou um cavaleiro de armadura reluzente. Mais que qualquer coisa, ele quer obter sucesso em servir e proteger a mulher a quem ele ama. Quando sente que tem a confiança dela, ele é capaz de assumir o seu lado nobre. Torna-se mais carinhoso. Quando não sente que tem a confiança dela, ele perde um pouco da sua vivacidade e energia e, depois de algum tempo, pode parar de se importar. Imagine um cavaleiro numa armadura reluzente viajando pelo campo. De repente, ele ouve uma mulher chorando com sofrimento. Num minuto, ele se reaviva. Impelindo seu cavalo a um galope, corre até o castelo, onde ela se acha aprisionada por um dragão. O nobre cavaleiro saca sua espada e mata o dragão. Como resultado, é amavelmente recebido pela princesa. Quando o portão se abre, é recebido e comemorado pela família da princesa e pelos habitantes da cidade. Ele é convidado a morar na cidade e é reconhecido como um herói. Ele e a princesa se apaixonam. Um mês depois, o nobre cavaleiro sai em outra viagem. No caminho de volta, ouve sua bem-amada princesa clamando por ajuda. Outro dragão atacou o castelo. Quando o cavaleiro chega, saca sua espada para matar o dragão. Antes de desferir o golpe, a princesa grita da torre: "Não use sua espada, use esse laço, vai funcionar melhor." Ela lhe atira o laço e o mexe para instruí-lo sobre como usá-lo. Ele segue suas instruções hesitantemente. Ele o enrola ao redor do pescoço do dragão e puxa com força. O dragão morre e todo mundo se rejubila. No jantar de comemoração, o cavaleiro sente que não fez nada realmente. De alguma forma, o fato de ter usado o laço e não a espada, ele não se sente merecedor da confiança e da admiração da cidade. Depois do acontecido, ele fica um pouco deprimido e esquece de ilustrar sua armadura. Um mês depois, ele sai em mais uma viagem. Quando ele sai com sua espada, a princesa lembra-lhe para ter cuidado e lhe diz para levar o laço. No caminho de volta para casa, ele vê mais um dragão atacando o castelo. Dessa vez, ele se precipita com sua espada, mas hesita, pensando que talvez devesse usar o laço. Nesse momento de hesitação, o dragão sopra fogo e queima seu braço direito. Confuso, ele olha para cima e vê sua princesa acenando da janela do castelo. "Use esse veneno", ela grita. "O laço não funciona." Ela lhe atira o veneno, que ele derrama na boca do dragão, e o dragão morre. Todo mundo se rejubila e comemora, mas o cavalheiro se sente envergonhado. Um mês depois, ele faz outra viagem. Ao sair com a espada, a princesa recomenda-lhe para ter cuidado e levar o laço e o veneno. Ele fica irritado com a sugestão, mas leva-os por precaução. Dessa vez, na sua jornada, ele ouve uma outra mulher em sofrimento. Quando ele corre ao seu chamado, sua depressão é suspensa,
e ele se sente confiante e animado. Mas quando saca sua espada para matar o dragão, ele hesita de novo. Ele pensa: será que devo usar minha espada, o laço ou o veneno? O que a princesa diria? Por um momento ele fica confuso. Mas aí então ele se lembra de como se sentia antes de conhecer a princesa, e volta aos dias em que só carregava uma espada. Com uma explosão de confiança renovada, joga fora o laço e o veneno e ataca o dragão com sua espada de confiança. Ele mata o dragão e os habitantes da cidade se rejubilam. O cavaleiro de armadura reluzente nunca mais voltou para sua princesa. Ele permaneceu nessa nova vila e viveu feliz desde então. Tempos depois, acabou se casando, mas só após ter certeza de que sua nova parceira não entendia nada de laços e venenos. Lembrar-se de que dentro de cada homem há um cavaleiro de armadura reluzente é uma metáfora poderosa para ajudá-la a se lembrar das necessidades primordiais de um homem. Apesar de um homem poder apreciar carinho e assistência, abusar disso vai diminuir sua confiança ou desestimulá-lo. Como você pode estar inadvertidamente desestimulando seu parceiro ou sua parceira? Sem uma consciência do que é importante para o sexo oposto, homens e mulheres não se dão conta do quanto podem estar prejudicando seus parceiros. Podemos ver que tanto homens quanto mulheres, inadvertidamente, se comunicam de maneiras que não só são contraproducentes, mas podem até estar funcionando como um estímulo negativo. Homens e mulheres têm seus sentimentos feridos mais facilmente quando não recebem o tipo de amor primordial de que precisam. As mulheres geralmente não se dão conta de que como as suas atitudes podem estar sendo prejudiciais ao ego de um homem. Uma mulher pode tentar ser sensível aos sentimentos de um homem, mas como as necessidades amorosas primordiais dele são diferentes das suas, ela não prevê instintivamente as necessidades dele. Entendendo as necessidades amorosas primordiais de um homem, uma mulher pode ficar mais atenta e sensível às fontes do descontentamento dele. A seguir, uma lista de erros comuns de comunicação que as mulheres cometem em relação às necessidades amorosas primordiais de um homem. Erros que as mulheres comumente cometem. 1. Ela tenta melhorar o comportamento dele ou ajudá-lo oferecendo conselhos não solicitados. Por que ele não se sente amado? Ele se sente desamado porque ela não confia mais nele. 2. Ela tenta mudar ou controlar o comportamento dele, compartilhando seus sentimentos negativos ou seus aborrecimentos. Tudo bem em compartilhar sentimentos, mas não quando eles tentam manipular ou punir. Ele se sente desamado porque ela não o aceita como ele é. 3. Ela não reconhece o que ele faz por ela, mas reclama do que ele não faz. Ele se sente desamado e como se ela não lhe desse valor, porque não aprecia o que ele faz. 4. Ela corrige o comportamento dele e lhe diz o que fazer, como se ele fosse uma criança. Ele se sente desamado porque não se sente admirado. 5. Ela expressa sua desaprovação indiretamente com perguntas retóricas do tipo: como você pôde fazer isso? Ele se sente desamado porque percebe que ela não o aprova. Ele não se sente mais como o mocinho. 6. Quando ele toma decisões ou iniciativas, ela o corrige ou critica. Ele se sente desamado porque ela não o encoraja a fazer as coisas por si só. Do mesmo modo que as mulheres facilmente cometem erros quando não entendem o que os homens primordialmente precisam, os homens também cometem erros. Os homens geralmente não reconhecem como suas atitudes podem ser desrespeitosas para uma mulher. Um homem pode até saber que ela está infeliz com ele, mas se não entender por que ela se sente desamada e o que ela precisa, ele não será capaz de mudar sua abordagem.
Ao entender as necessidades primordiais de uma mulher, o homem será capaz de ser mais sensível e respeitoso com as necessidades dela. A seguir, uma lista de erros de comunicação que os homens cometem em relação às necessidades emocionais primordiais de uma mulher. Erros que os homens cometem. 1. Ele não ouve, se distrai facilmente, não faz perguntas que demonstrem interesse ou preocupação. Porque ela não se sente amada. Ela se sente desamada porque ele não é atencioso ou não demonstra que se importa. 2. Ele toma os sentimentos dela literalmente e a corrige. Julga que ela está pedindo soluções e desanda a dar conselhos. Ela se sente desamada porque ele não a compreende. 3. Ele ouve, mas fica com raiva e a culpa por aborrecê-lo ou por deprimi-lo. Ela se sente desamada porque ele não respeita seus sentimentos. 4. Ele minimiza a importância dos sentimentos e necessidades dela. Dá mais importância aos filhos ou ao trabalho. Ela se sente desamada porque ele não é devotado e não a honra como sendo especial. 5. Quando ela está aborrecida, ele explica por que ele está certo e por que ela não deveria estar aborrecida. Ela se sente desamada porque ele não valida seus sentimentos, mas, pelo contrário, faz com que se sinta errada e desamparada. 6. Depois de ouvir, ele não diz nada ou simplesmente sai de perto. Ela se sente insegura porque não recebe a reafirmação de que precisa. Quando o amor fracassa. O amor fracassa frequentemente porque as pessoas instintivamente dão aquilo que elas querem. Como as necessidades amorosas primordiais de uma mulher são carinho, compreensão e assim por diante, ela automaticamente dá ao seu homem bastante carinho e compreensão. Para um homem, esse apoio carinhoso é frequentemente sentido como se ela não confiasse nele. Ter a confiança dela é a sua necessidade primordial, não carinho e atenção. Então, quando ele não responde positivamente ao carinho dela, ela não pode entender por que ele não aprecia seu tipo de apoio. Ele, é claro, está dando o seu próprio tipo de amor, que não é o que ela precisa. Assim, eles são apanhados num círculo de erros quando tentam satisfazer as necessidades um do outro. Beth reclamou dizendo: eu simplesmente não posso mais continuar dando sem receber de volta. Arthur não aprecia o que eu dou. Eu o amo, mas ele não me ama. Arthur reclamou dizendo: nada que eu faço jamais é bom o bastante. Eu não sei o que fazer. Já tentei tudo e ela ainda não me ama. Eu a amo, mas simplesmente não está dando certo. Beth e Arthur estão casados há 8 anos. Ambos sentiam vontade de desistir porque não se sentiam amados. Ironicamente, ambos garantiam estar dando mais amor do que recebiam em troca. Beth acreditava que ela estava dando mais, enquanto Arthur pensava que ele estava dando mais. Na verdade, ambos estavam dando, mas nenhum deles estava recebendo o que queria e precisava. Eles se amavam mesmo, mas por não entenderem as necessidades primordiais um do outro, seu amor não estava dando certo. Beth estava dando o que precisava receber, enquanto Arthur estava dando o que queria. Pouco a pouco, eles se esgotaram. Muitas pessoas desistem quando os relacionamentos se tornam difíceis demais. Os relacionamentos se tornam mais fáceis quando entendemos as necessidades primordiais do nosso parceiro ou parceira. Sem dar mais, mas dando o que é pedido, nós não esgotamos. Essa compreensão dos 12 diferentes tipos de amor finalmente explica por que nossas tentativas sinceras fracassam. Para satisfazer seu parceiro ou parceira, você precisa aprender a dar o amor de que ele ou ela precisa primordialmente. Aprendendo a ouvir sem ficar com raiva. A maneira mais fácil para um homem obter sucesso em satisfazer as necessidades amorosas primordiais de uma mulher é através da comunicação.
Como vimos, a comunicação é particularmente importante em Vênus. Aprendendo a escutar os sentimentos de uma mulher, um homem pode efetivamente inundar uma mulher de carinho, compreensão, respeito, devoção, validação e reafirmação. Um dos maiores problemas que os homens têm em ouvir as mulheres é que eles ficam frustrados ou nervosos porque esquecem que as mulheres são de Vênus e que elas esperam que eles se comuniquem diferentemente. O quadro abaixo destaca algumas maneiras de se lembrar dessas diferenças e oferece algumas sugestões sobre o que fazer. Como ouvir sem ficar com raiva? Do que se lembrar? 1. Lembre-se de que a raiva é consequência do não entendimento do ponto de vista dela, e isso nunca é culpa dela. O que fazer e o que não fazer? Assuma a responsabilidade pelo entendimento. Não a culpe por aborrecê-lo. Comece de novo a tentar entender. 2. Lembre-se de que os sentimentos nem sempre fazem sentido logo de cara, mas ainda assim são válidos e precisam de empatia. Respire fundo, não diga nada. Relaxe e desista de tentar controlar. Tente imaginar como você se sentiria se visse o mundo através dos olhos dela. 3. Lembre-se de que a raiva pode ser consequência de não se saber o que fazer para melhorar as coisas. Mesmo que ela não se sinta melhor imediatamente, sua escuta e compreensão estão ajudando. Não a culpe por não se sentir melhor com as soluções que você ofereceu. Como ela pode se sentir melhor se não é de soluções que ela precisa? Resista ao impulso de oferecer soluções. 4. Lembre-se de que você não tem que concordar para compreender o ponto de vista dela, ou ser apreciado como bom ouvinte. Se você deseja expressar um ponto de vista diferente, tenha certeza de que ela já terminou e então reformule o ponto de vista dela antes de dar o seu. Não levante a voz. 5. Lembre-se de que você não tem que entender o ponto de vista dela completamente para ter êxito em ser um bom ouvinte. Faça com que ela saiba que você não entende, mas quer entender. Assuma a responsabilidade por não entender. Não a julgue nem afirme que ela não possa ser compreendida. 6. Lembre-se de que você não é responsável pelo modo como ela se sente. Pode parecer que ela o está culpando, mas ela está realmente precisando ser compreendida. Abstenha-se de se defender até que ela sinta que você compreende e se importa. Aí está bem para você se explicar e pedir desculpas. 7. Lembre-se que se ela o deixa com muita raiva, ela estará desconfiando de você. No fundo, ela é uma garotinha assustada que tem medo de se abrir e se machucar, e que precisa da sua bondade e compaixão. Não discuta com os sentimentos e opiniões dela. Espere algum tempo e discuta as coisas mais tarde, quando houver menos carga emocional. Pratique a técnica da carta de amor descrita no capítulo 11. Quando um homem é capaz de ouvir os sentimentos de uma mulher, sem ficar com raiva ou frustrado, ele está lhe dando um presente maravilhoso. Ela começa a se sentir segura para expressar seus sentimentos. Quanto mais puder expressar seus sentimentos, mais ela se sentirá ouvida e compreendida, e mais será capaz de proporcionar ao homem confiança, aceitação, apreço, admiração, aprovação e encorajamento de que ele precisa. A arte de fortalecer um homem. Do mesmo modo que um homem precisa aprender a arte de saber ouvir para satisfazer as necessidades amorosas primordiais de uma mulher, as mulheres precisam aprender a arte de fortalecer o homem. Quando uma mulher regimenta o apoio de um homem, ela lhe dá poderes para ser tudo o que possa ser. Um homem se sente fortalecido quando tem a confiança dela. É aceito, apreciado, admirado, aprovado e encorajado. Como na nossa história do cavaleiro de armadura reluzente, muitas mulheres tentam ajudar seu homem melhorando,
mas inadvertidamente o enfraquecem ou machucam. Qualquer tentativa para mudá-lo leva embora a amável confiança, aceitação, apreço, admiração, aprovação e encorajamento que são suas necessidades primordiais. O segredo para fortalecer um homem é nunca tentar mudá-lo ou melhorá-lo. Certamente você pode querer que ele mude, só não atue nesse sentido. Somente se ele direta e especificamente pedir algum conselho, estará aberto para assistência na mudança. O segredo para fortalecer um homem é nunca tentar mudá-lo ou melhorá-lo. Dê confiança e não conselhos. Em Vênus, oferecer conselho é considerado um gesto de amor, mas em Marte não. As mulheres precisam se lembrar de que os marcianos não oferecem conselhos a não ser que estes sejam diretamente pedidos. Uma maneira de demonstrar amor é confiar no outro marciano para solucionar seu problema sozinho. Isso não significa que uma mulher tenha que sufocar seus sentimentos. Ela pode até se sentir frustrada e nervosa, desde que não tente mudá-lo. Qualquer tentativa de mudá-lo é prejudicial e contraproducente. Quando uma mulher ama um homem, ela frequentemente começa a tentar melhorar o relacionamento deles. Na sua exuberância, ela faz dele um alvo de suas melhorias. Ela dá início a um processo gradual para a lenta reabilitação dele. Por que os homens resistem às mudanças? Ela tenta mudá-lo ou melhorá-lo de 10.000 maneiras. Julga que suas tentativas para mudá-lo são um sinal de amor, mas ele se sente controlado, manipulado, rejeitado e desamado. Ele vai resistir e rejeitá-la porque sente que ela o está rejeitando. Quando uma mulher tenta mudar um homem, ele não recebe a amorosa confiança e aceitação que de fato precisa para mudar e crescer. Quando eu pergunto, num seminário com centenas de mulheres e homens, todos eles relatam a mesma experiência. Quanto mais uma mulher tenta mudar um homem, mais ele resiste. O problema é que quando um homem resiste às tentativas de melhorá-lo, ela interpreta mal sua reação. Julga erroneamente que ele não esteja disposto a mudar, provavelmente porque ele não a ama o bastante. A verdade, no entanto, é que ele está resistente porque acredita que não está sendo amado o bastante. Quando o homem se sente amado, aceito, apreciado, sente que tem a confiança dela e assim por diante, ele automaticamente começa a mudar, crescer e melhorar. 2 tipos de homens, um tipo de comportamento. Há 2 tipos de homens. Um se tornará incrivelmente defensivo e teimoso quando uma mulher tentar mudá-lo, enquanto o outro vai concordar em mudar, mas, mais tarde, vai se esquecer e voltar ao comportamento antigo. Um homem ou resiste ativamente ou resiste passivamente. Quando o homem não se sente amado pelo que é, ele vai, consciente ou inconscientemente, repetir o comportamento que não está sendo aceito. Sente uma compulsão interior por repetir o comportamento, até que se sinta amado e aceito. Para um homem melhorar a si mesmo, ele precisa se sentir amado de uma maneira receptiva. Do contrário, se defenderá e continuará o mesmo. Ele precisa se sentir aceito pelo que é, e então, por conta própria, vai procurar maneiras de melhorar a si mesmo. Os homens não querem que alguém os melhore. Do mesmo modo que os homens querem explicar por que uma mulher não deveria estar aborrecida, as mulheres querem explicar por que os homens não deveriam se comportar da maneira que o fazem. Do mesmo modo que os homens querem erroneamente consertar uma mulher, as mulheres tentam erroneamente melhorar um homem. Os homens veem o mundo através de olhos marcianos. Seu lema é: não conserte se não está enguiçado. Quando uma mulher tenta mudar um homem, ele recebe a mensagem de que ela pensa que ele está enguiçado. Isso machuca e o coloca numa posição extremamente defensiva. Ele não se sente amado e aceito.
A melhor maneira de ajudar um homem a crescer é deixar de tentar mudá-lo de qualquer maneira. Um homem precisa ser aceito independentemente de suas imperfeições. Aceitar as imperfeições de uma pessoa não é fácil, especialmente quando vemos como ela poderia se tornar melhor. Fica, no entanto, mais fácil quando entendemos que a melhor maneira de ajudar alguém a crescer é deixar de tentar mudá-lo de qualquer maneira. A tabela a seguir lista as maneiras com que uma mulher pode apoiar um homem, para que ele cresça e mude, desistindo de tentar mudá-lo. Como desistir de tentar mudar um homem? Do que ela precisa se lembrar? 1. Lembre-se, não lhe faça perguntas demais quando ele estiver aborrecido ou ele sentirá como se você estivesse tentando mudá-lo. O que ela pode fazer? Ignore o aborrecimento dele, a menos que ele queira falar sobre o assunto. Mostre alguma preocupação inicial, mas não muita, como um convite para conversar. 2. Lembre-se, desista de tentar melhorá-lo de qualquer maneira. Ele precisa do seu amor, não de rejeição, para crescer. Confie nele para crescer por si mesmo. Compartilhe sinceramente seus sentimentos, mas sem a exigência de que ele mude. 3. Lembre-se, quando você oferece conselhos não solicitados, ele pode se sentir sem confiança, controlado ou rejeitado. Seja paciente e tenha confiança de que ele vai aprender por si mesmo o que precisa aprender. Espere até que ele peça por conselho. 4. Lembre-se, quando o homem se torna teimoso e resiste a mudanças, ele não está se sentindo amado. Ele receia admitir os próprios erros por medo de não ser amado. Tente mostrar-lhe que ele não tem que ser perfeito para merecer o seu amor. Tente perdoar. Ver capítulo 11. 5. Lembre-se, se você faz sacrifícios esperando que ele faça o mesmo por você, então ele se sentirá pressionado a mudar. Tente fazer coisas para si mesma e não depender dele para fazê-la feliz. 6. Lembre-se, você pode compartilhar sentimentos negativos sem tentar mudá-lo. Quando ele se sente aceito, fica mais fácil para ele ouvir. Quando compartilhar sentimentos, faça com que ele saiba que você não está tentando dizer-lhe o que fazer, mas que você quer que ele leve seus sentimentos em consideração. 7. Lembre-se, se você lhe der instruções e tomar decisões por ele, ele vai se sentir corrigido e controlado. Relaxe e se renda. Tente aceitar imperfeições. Faça dos sentimentos dele algo mais importante do que a perfeição e não dê sermões. Quando homens e mulheres aprendem a se apoiar uns aos outros de uma forma mais condizente com suas próprias necessidades únicas, mudança e crescimento se tornam automáticos. Com uma consciência maior das 6 necessidades primordiais do seu parceiro ou sua parceira, você pode redirecionar seu apoio amoroso de acordo com as necessidades dele ou dela e fazer com que seus relacionamentos sejam mais descomplicados e mais satisfatórios.